Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos em mais uma quarta-feira, trazendo um estudo para a nossa reflexão, como sempre. Hoje nós vamos falar de forças contrárias, de maneira que é mais uma mensagem do livro intitulado Algo Mais, em que a espiritualidade, na palavra de Emmanuel, nos traz advertências, condutas, para a nossa conduta, em relação às questões inferiores. Ele intitula a mensagem como Forças Contrárias. Inicialmente está aí em nossa tela os nossos dados para contato e encaminhamento de nomes para tratamento à distância. Nosso Instagram, para que você possa compartilhar, divulgar, E ao final faremos uma oração em favor dos nomes encaminhados para tratamento. Esse telefone funciona principalmente para isso, e para você encaminhar esses nomes para tratamento e também para questionar alguma coisa, que se alguém quiser sugerir algum tema para a gente estudar aqui, fica à vontade, tá bom? A verdade é que todas as nossas aulas ficam gravadas no YouTube. Lembra que para entrar, como você fez hoje, GER Sobradinho, automaticamente você conecta conosco. E assim devemos orientar as pessoas, que a gente queira convidar para participar desse trabalho toda quarta-feira às 20 horas. Nós vamos colocar um trecho do Evangelho que nós pegamos lá em Lucas, capítulo 5, versículo 22, e faremos a nossa oração inicial. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso amado Mestre, a Mãe Maria Santíssima e todos os espíritos amigos que nos acompanham nesse trabalho, aos nossos anjos da guarda,
E vamos te rogar, Senhor, pela proteção, pela luz que possa nos envolver, nos protegendo e colocando a nossa mente em sintonia para assimilarmos os teus ensinamentos divinos através da palavra amiga da espiritualidade. Que as tuas bênçãos e o teu amor nos ilumine agora e sempre, graças a Deus. Muito bem, amigos. Vamos então ver o que Emmanuel nos fala das forças contrárias. E da metade para o final ele vai dando ações que muitas das vezes nós estamos ligados e precisamos corrigir ou buscar a sua vivência para que possamos estar ligando as forças superiores. Então ele começa assim essa lição muito interessante para nós. Por falar de inimigos, não nos refiramos neste momento a pessoas e sim a forças contrárias. Então ele vai falar de forças contrárias, que é o nosso tema. Na atualidade terrestre, fala-se em tomadas para recursos diversos. Tomadas de luz e de energia, de apoio combustível, né? São tomadas que a gente está se referindo sempre. Na Terra, basta às vezes achamos-nos em começo ou em meio de preciosas edificações, quando determinadas ocorrências nos desencorajam ou perturbam. Então, é a avaliação humana quando se destrói algo, como quando algo está deteriorada, né? Então a gente desanima. A imagem ajuda aí, desanima a ver o ambiente que a gente está e tudo mais. De modo geral, são correntes de pensamentos adversos que desabam sobre nós, retardando empreendimentos e vantagens que beneficiariam não somente a nós outros, mas igualmente à comunidade a que nos vinculamos. Então, quando você vê projeções, edificações, né, é diferente. Você vê esperança ali e você consegue projetar, inclusive, os benefícios que aquilo proporciona à comunidade, não só a nós, mas todos aqueles que possam se beneficiar. Conquanto à nossa confiança no bem e todo o nosso esforço em efetuá-lo, isso no mundo acontece. É um padrão normal nos acontecimentos humanos. E acontece porque somos espíritos em evolução, carentes de progresso e burilamento, e a quem o erro, por mais lastimável, serve de ensino. Essa fala final é muito interessante para nós, em relação à vida, aos acontecimentos que ocorrem conosco. Olha o que ele fala. Acontece porque somos espíritos em evolução, carentes de progresso e burilamento, a quem o erro, por mais lastimável, serve de ensino. A vida trabalha assim. Quando a gente estuda lá a questão de vários acidentes ou vários acontecimentos na vida, hoje, por que nós temos tanta segurança em alguns episódios e alguns acontecimentos, né? Por exemplo, quedas de avião. É um desastre lamentável, né? São erros humanos às vezes e que traz um prejuízo, uma ausência de pessoas que convivemos, de parentes, mas esses acidentes são estudados para buscar o aperfeiçoamento dos equipamentos.
para que não corra mais erros, humanos ou maquinários. Então isso é um exemplo para a gente poder entender que o erro, por mais lastimável, ele serve de ensino. É assim, ora. Hoje nós sofremos consequências dos atos cometidos no passado, não é verdade? Nós já falamos isso sempre. As nossas reencarnações, elas são pautadas em cima de erros que cometemos no passado. Ora, temos então, na presente vida, a oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos, de sanarmos as nossas deficiências do passado. Então, acaba que o erro que cometemos, Deus nosso Pai aproveita para que lá na frente possamos crescer espiritualmente em função desses erros. Então ele serve de ensino, porque nós vamos vivenciando, sofrendo consequências desses atos, e se bem aplicarmos esses ensinamentos na vivência digna evangélica, nós estaremos evoluindo e deixando de lado, deixando essas práticas inferiores do passado. Então não é difícil entendermos isso. Basta para nós esse entendimento com a luz espirituais. É a espiritualidade nos mostrando que na realidade Deus nosso Pai, através dos seus mensageiros, aproveita tudo que ocorre conosco, mesmo no campo do erro, porque é isso que vai fazer com que venhamos a evoluir. Aprendamos como se afasta a desarmonia, como na terra já se evita a varíola e a meningite. Então olha só, não se tem campanhas em função de doenças, estudos, né? Em busca de medicações para se evitar o mal maior ou se alastrar, né, esse mal, como pandemias, doenças que atingem uma coletividade maior. Então aprendamos, como exemplo, como se afasta a desarmonia, como na terra já se evita a varíola e a meningite. No caso das energias contrárias, temos no silêncio a vacina ideal. Espetacular isso aqui. Já é uma dica de Emmanuel, falando do silêncio. No caso das energias contrárias, temos no silêncio a vacina ideal. Olha que interessante. Se nos capacitarmos de que ausência de informação é ausência de pistas, com facilidade nos confiaremos à tarefa exclusiva de acender o sinal verde da permissão unicamente para o melhor. Então vamos repetir, porque é muito bacana a maneira que Emmanuel nos traz esse ensinamento. Se nos capacitarmos de que a ausência de informação é ausência de pistas, com facilidade nos confiaremos à tarefa exclusiva de acender o sinal verde da permissão unicamente para o melhor. Então são sinais que a vida pode nos dando. É preciso estudar, é preciso conhecer, porque estaremos atualizados com as informações do mundo e da vida. E isso vai nos dando sinais, vão nos mostrando caminhos, através das experiências, através do passado, os danos causados vão repercutir para nós como ensinamentos. Muito bacana essa maneira, né, que Emmanuel nos traz para o nosso raciocínio. Justo reconhecer que a tomada de sombra espiritual igualmente existe, espécie de fio para a ligação com o desequilíbrio. Então, ao mesmo tempo que nós podemos aproveitar no campo positivo, no campo
né, para crescimento nosso espiritual, o contrário também é verdadeiro. Porque essas ligações inferiores, elas podem nos levar à repetição dos erros. Então, justo reconhecer que a tomada de sombra espiritual também existe. Igualmente existe espécie de fio para ligação com o desequilíbrio. Então temos que estar atentos e aproveitando com inteligência espiritual as oportunidades e os acontecimentos da vida. Qualquer pequenina cota de força mental desorientada pode suscitar a queda de toda uma avalanche de provas evitáveis. Olha como podemos gerar um prejuízo imenso quando nos ligamos mentalmente às forças negativas. Ele fala: qualquer pequenina cota de força mental desorientada pode suscitar a queda de toda uma avalanche de provas evitáveis. Você vê que nós sofremos muita coisa na vida negativamente em função de nossas escolhas, inclusive da vida atual. Não é verdade? Essa tomada de sombra espiritual se revela como? Claramente numa frase de queixa. Olha, essa pequenina cota pode ser uma frase de queixa, um apontamento leviano, numa brincadeira de mau gosto, olha só, no boato infeliz, na referência maliciosa, ou em qualquer conceito-chave que nos induza para descaridade e perturbação. Ora, se nós avaliarmos, notarmos, fazermos uma reflexão da nossa vida, daquilo que a gente faz, será que nós não temos nenhum ponto desse aí a corrigir? Olha só, uma frase de queixa, um apontamento leviano, numa brincadeira de mau gosto, no boato infeliz, na referência maliciosa ou qualquer conceito-chave que nos induza para a descaridade e perturbação. Eu admiro muito Emmanuel, que ele vai pegar situações e exemplos do nosso cotidiano. Não tem como fugirmos a algum desses conceitos que praticamos. E com isso nós conectamos então com as forças inferiores. Lembra, nós é que somos senhores do nosso pensamento, da nossa mente. Nós, consequentemente, somos exclusivamente os responsáveis pelas ligações inferiores mentais. Está claro aí. Nós é que cedemos, nós é que emitimos, que é como se nós é que procurássemos essas ligações inferiores. Não tem como não entender assim. Recorramos ainda ao símbolo do trânsito. Pare, olhe, né? Aguarde, siga. É o exemplo do trânsito que nos ensina. Aí ele fala: recorramos ainda aos símbolos do trânsito. Aí ele fala: vigiemo-nos de espírito centralizado no bem de todos. Vigiemo-nos de espírito centralizado no bem de todos. A gente precisa vigiar a nossa conduta
constantemente, porque constantemente estamos lidando com espíritos, com pessoas, lidamos com pessoas o dia todo. Então nós precisamos vigiar para que esses itens que ele colocou aí, ó, possamos fugir deles no sentido negativo. Utilizarmos com equilíbrio. Porque é coisa simples, gente. Eu vou voltar aqui na frase que ele fala: qualquer pequenina cota de força mental. Porque essas ações aqui, ó, ela aciona o nosso processo mental. Parece que é algo complicado, não, é coisa simples. Mas a nossa mente conecta. A gente vive aquilo que a gente é o conteúdo que paira em nosso íntimo e nossa mente. Se somos mentalmente visitados por ideias de crueldade e discórdia, vem na nossa mente essas ideias, esses pensamentos, lamentação ou desânimo, acendamos o sinal vermelho do não prossiga. Por isso que ele falou para usar os sinais de trânsito. Então, se somos mentalmente visitados por ideias de crueldade e discórdia, lamentação ou destino, acendamos o sinal vermelho do não prossigas, pare. No espaço que medeia entre o cérebro e os lábios, ou entre o pensamento e as mãos, impedindo a palavra falada ou escrita, inconveniente e destrutiva. Não vamos prosseguir, vamos parar, bloqueia. E ele finaliza assim: unicamente assim, o fio de nossa atenção persistirá ligado ao amor que desarma os adversários e nos faz livres, permanentemente livres das forças negativas, consideradas por influências do mal. Então, Emmanuel está falando que só tem um jeito de ficarmos livres dessas influências negativas. Só tem um jeito de ficarmos livres dessas forças contrárias. Temos que estar atento às orientações que recebemos. Ele fala, ó, assim, unicamente assim, o fio de nossa atenção persistirá ligado ao amor, unicamente. Não tem outra maneira. Que desarma os adversários e nos faz livres. É só unicamente assim. Permanentemente livre das forças negativas consideradas por influências do mal. Queremos ficar livres de influências negativas? Está aí a lição. Se não, meus irmãos, vamos avançar muito pouco. Nós vamos ficar presos nesse sistema, nessa mesmice, sabe? Quantas e quantas vezes nós já voltamos a esses processos reencarnatórios? Quantas e quantas vezes, gente, nós estamos repetindo essas ações? Então, é preciso ficarmos livres das forças contrárias ao bem, contrárias à edificação superior. Não tem segredos. Emmanuel está falando para nós o que devemos fazer, porque só depende de nós. Bom, entendendo isso, nós vamos compreender
que a espiritualidade, nossos mentores, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores, não tem como interferir, avançar nas suas ações. Eles não podem fazer por nós. Não tem como. Depende só de nós. Temos que tomar iniciativa. Se precisar, vamos reler essa mensagem que vai ficar gravada aí, ou procura no livro algo mais. E a lição lá não tem capítulo, é o título da lição. Forças contrárias. Vamos reler, meditar, vamos pensar. Porque, meus irmãos, pelo conteúdo que Emmanuel trouxe aqui, são coisas simples, do cotidiano. E vira e mexe, nós estamos caindo nesses erros. E não tenhamos dúvida, hoje nós já estamos sofrendo consequências desses atos. Mas lembra, nós já falamos aqui do destino, várias lições. Nós podemos mudar esse nosso destino amanhã, se agirmos hoje com equilíbrio, acertando em relação aos ensinamentos superiores. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Quarta-feira que vem nós trazemos uma nova mensagem para a nossa meditação. Convidamos a todos agora a nossa oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento. Graças a Deus, elevamos o nosso pensamento ao plano maior da vida. E queremos, Senhor, te agradecer pela vida, por tudo que temos, pelas oportunidades que temos. Só te pedimos, Senhor, nos ajude a estarmos atentos a todos os acontecimentos de nossa vida, dia a dia, momento a momento, a fim de que saibamos aproveitar ao máximo essas lições que nos surgem a cada momento em que devemos decidir pelo acerto ou pelo erro. Que a tua luz nos envolva, nos proteja na sequência de nossos dias e de nossas vidas. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa visitar a cada companheiro que mandou seu nome para tratamento à distância. Aos nossos irmãos em sofrimento, que a espiritualidade que cuida dessas questões possa visitar a cada um. Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa cobertar a todos nós, possa tocar profundamente o coração de cada um que sofre, que necessita, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Que a tua luz nos fortifique, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Vamos finalizando aí então o nosso trabalho de hoje. Ontem, terça-feira, nós fizemos o trabalho de distribuição de cesta básica, aquele trabalho social que a gente vem comentando. E semana que vem, como foi ontem, não recebi ainda todas as fotos e vou selecionar algumas. Semana que vem, ao final, nós vamos aqui mostrar para vocês. E se alguém precisar dessas imagens, particularmente, me procura aí no WhatsApp. A maioria de vocês tem meu telefone particular. Pode também me pedir que eu passo para vocês apresentar aí para os companheiros que através de você ajuda a nossa instituição, tá bom? Então é isso, a cesta básica, a campanha permanente, porque nós ficamos sem dinheiro, porque todo o dinheiro que a gente montou a cesta básica, que não está nada fácil, né, gente? E é esse trabalho aí da cesta básica, do enxovalzinho, quando a gente tem criança, mães grávidas, prestes a ganhar suas crianças. E aí os dados que você precisa para continuar nos ajudando, tá bom? É com muita alegria que a gente agradece do fundo do coração. Aí semana que vem nós trazemos aí algumas fotos desse trabalho que foi realizado, tá bom? Obrigado a todos pela companhia. Divulgue nosso trabalho, curta o nosso vídeo, dando aquele joinha. Isso é fundamental para que a gente espalhe e divulgue mais ainda esse nosso trabalho, tá bom? Quarta-feira que vem traremos então um novo tema, uma nova mensagem para a nossa reflexão, para o nosso estudo. Um abraço carinhoso a todos, até quarta-feira que vem. Tchau.